capítulo 1, versículo 6. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a esse povo herdar a terra que jurei a seus pais, que lhes daria. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. Amém? Pode tomar teu assento. Glórias a Deus. Senhor Jesus, Pai querido Todo-Poderoso, nesse momento, Senhor, eu quero me esvaziar de mim, Senhor. Peço que o Senhor fortaleça meu corpo, Jesus. Estou cansado, mas eu sei que o Senhor pode me renovar nesse momento, Pai. Para que o Senhor me usa como canal de bênção para essa igreja. Todo impedimento, todo demônio, todo principado, você não tem autoridade nessa igreja. Se estiver na mente dele e dela, eu te repreendo. Vai-te, em nome de Jesus. Que os corações e as mentes aqui estejam preparados para receber essa palavra. E que nada venha atrapalhar a tua palavra de fazer, Senhor, produzir frutos. Em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Alguém lembra do versículo que nós lemos ontem lá no culto? Alguém lembra? Nós falamos sobre, o Wesley até comentou hoje um pouco sobre isso. Jesus, ele estava, nós já vamos lá para a palavra, irmãos, mas Deus, ele quer falar alguma coisa ainda sobre esse texto de Mateus, onde Jesus, ele está no meio do povo. E preste atenção nisso. Jesus está no meio do povo, e aí ele pergunta para alguns: ei, vem cá, me diz uma coisa, o que eles estão dizendo por aí? Quem eles acham que é o Messias? Quem que eles estão dizendo? E aí eles falaram assim: olha, uns estão dizendo que o Messias é Jeremias, outros estão dizendo que o Messias são os profetas. Mateus 16:13. Ele fala, alguns estão pensando que é Jeremias, outros estão pensando que é algum dos profetas. E aí Jesus olha para eles, para os discípulos ali, e diz: e vocês? O que vocês pensam? O que vocês acham? Quem é o Messias? E aí Pedro, Simão Pedro, Barjonas, se levanta. Esse cara, gostei dele, cara. Pedrão Lembra da outra mensagem que nós pregamos aqui? Pedro já levantou a mão. E agora de novo ele se manifesta no meio do povo e fala assim: tu és o Messias. E aí Jesus olha e fala assim: olha, não foi carne que te revela, mas o meu Pai, próprio Deus, que te revela. E por essa palavra, tu és Pedro. Aí Jesus traz outra revelação: tu és Pedro, tu és rocha, e sobre ti eu edificarei a minha igreja. Sobre ti eu edificarei a minha igreja. E aí ele fala assim: Pedro, tudo que tu ligar na terra será ligado no céu, e tudo que você desligar na terra será desligado no céu. Só que tem uma coisa muito interessante nesse texto. Cadê a pastora? Na sala? Fala para ela sair da sala e vir para o culto. Vem para o culto, pastora. Deixa as crianças aí. A Ju, ela perde muito culto para cuidar das crianças. Eu quero que ela participe desse culto. Amém? Se der uns berros lá, dá uma gritada aí, irmã. Se está na porta, dá uma vigiada aí. Amém? O pastor está bravo. Não estou não. Eu quero que ela participe do culto. Depois eu pergunto para ela: e daí, que eu sou da palavra? Não sei. Estava na salinha.
Vamos ler lá, irmãos, Mateus. Nós já vamos para hoje. Hoje, como vocês me deram bastante tempo, nós vamos pregar 2 pregações hoje. 2 mensagens. Mateus. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizes que eu sou? E Simão Pedro respondeu e disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Aleluia. E Jesus respondendo lhe disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que estás no céu. Pois também eu te digo, ele disse, ele reconheceu ele, agora ele fala, agora é eu que falo. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Daí depois do versículo 19 vai falar: e eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então andou os seus discípulos que alguém dissesse que ele era Cristo. Amém? Então aqui, irmãos, eu quero falar uma coisa antes de nós ir para o outro texto. Havia uma multidão de pessoas, muitas pessoas nesse lugar. E Jesus, ele quer saber o que eles estão dizendo. Estão dizendo que o Messias, que o Cristo, Jeremias, alguns dos profetas. E aí, e vocês? Aí Simão se manifesta. Pedro, tu és Cristo. Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Amém? E aí quando Jesus ouve isso, fala: não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi o próprio Deus, o próprio Pai que estás no céu. E também te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Aleluia. E aí é algo que eu quero falar para vocês aqui agora. Por que Pedro, por que Deus, Jesus, naquele momento, se direcionou a Pedro e disse para Pedro: tu és Pedro, tu és Pedro? Ele falou o mesmo nome dele, ué. Ele já chamava Pedro. Simão, tu és Pedro, e sobre essa rocha eu edificarei a minha igreja. Sobre ti eu edificarei a minha igreja. Porque Pedro é pedra, rocha. Aleluia. Louvado seja Deus. E sobre essa rocha eu edificarei a minha igreja. Jesus estava trazendo uma revelação nesse momento. Uma revelação daquilo que realmente ia acontecer. Pedro foi uma figura, louvado seja Deus, corajosa, ao qual tinha uma intimidade com o Senhor. Porque para fazer o que Pedro fez, sinal que ele tinha intimidade com o Senhor, sinal que ele estava falando com Deus todos os dias, para que Deus o revelasse que aquele era o Cristo. E por ele ter um contato, intimidade com Deus, louvado seja Deus, ele é usado nesse momento para falar assim: tu és o Cristo. E através disso ele recebe uma palavra: tu és Pedro, sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Aleluia. Nós bem sabemos que Jesus Cristo, ao morrer na cruz, ao entregar o Espírito lá na cruz do Calvário, o véu do templo se rasgou de cima embaixo. Aleluia. Louvado seja Deus. E quando esse véu se rompe, ele está dando acesso ao Santo dos Santos. Quando esse véu se rompe, louvado seja o nome do Senhor, ele está constituindo Pedro como igreja.
Pedro como igreja, ele está constituindo Kleber como igreja, está constituindo Eric como igreja, ele está constituindo pastora Ju como igreja, cada um de nós aqui. Então quando ele fala Pedro, ele está falando o meu povo, os meus filhos, sobre ti edificarei minha igreja. Nós bem sabemos que o Senhor, ele fala, não habita em templo feito por mão de homem, aleluia. Agora nós somos habitação do próprio Cristo, nós somos templos do Senhor, aleluia. Só que para que essa palavra funcione em nossas vidas, para que isso seja uma verdade em mim e em você, nós vamos ter que sinalizar ao céu que isso é uma verdade. Como isso? Tendo uma intimidade com o Senhor, tendo um relacionamento com Deus, para que quando Ele perguntar, e aí você, quem você acha que é? Você ter na ponta da tua língua, tu és o Cristo, porque você reconheceu, porque o teu Espírito testificou com aquilo que estava acontecendo naqueles dias. Louvado seja Deus, porque você não estava ali somente de corpo presente, você não estava ali só para marcar território, você não estava ali somente para sentar na cadeira que talvez você pense que é tua, mas não é. Você não estava ali só para preencher o espaço, você estava ali porque você tinha um relacionamento, porque você tem um relacionamento com o Todo-Poderoso, e tendo um relacionamento com Ele, quando Ele te falar com você, você vai reconhecê-lo. Sabe o que aconteceu? Havia uma multidão de pessoas, eles falavam assim, deve ser Jeremias, deve ser Isaías, deve ser os profetas, isso aí deve ser o Cristo. Ninguém reconheceu Ele como Cristo. Repare uma coisa, tinha bastante gente reunidos num lugar, mas todos que estavam reunidos naquele lugar, a maioria achava que era fulano, achava que era Beltrano, achava que aquele estava do lado de Cristo, mas não conseguia reconhecê-lo. Estava sentado marcando o território, estava ali, não sei nem por que estava ali, se não estava ouvindo aquilo que estava sendo falado, se não estava deixando entrar o que estava sendo ministrado. Eu não sei por que gastavam tempo de ir até o culto de Jesus. Se Jesus estava pregando, estava falando das coisas do Senhor, e quando ele pergunta, as pessoas pensam, não, mas o Cristo deve ser Jeremias, o Cristo deve ser os profetas. Então ele estava de bobo ali. As pessoas não reconheceram, a maioria não reconheceu. Mas Pedrão, fico imaginando ele com a mãozinha levantada mais uma vez. Posso falar? Tu és o Cristo. Tu és o Cristo. Sabe por quê? Porque Pedro não era carnudo. Pedro não era carnudo. Pedro estava no Senhor. Pedro estava buscando a verdade. E aí Deus o revelou. E aí Deus, Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, escolhe Pedro para quê? Para revelar aquilo que havia de vir. Porque Deus, Jesus ia constituir a tua igreja. E a igreja somos nós. Diga, eu sou igreja. Aleluia. Nós somos igreja. Sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Aleluia. Então, como que eu sou igreja, pastor? Então, toda vez que eu o reconheço, se eu reconheço Ele como o meu Cristo, se eu reconhecer onde eu estiver, eu posso estar no meio da multidão, as pessoas podem estar falando de política, podem estar falando de futebol, podem estar falando do que for, a linguagem que eles for, mas eu reconheço o meu Cristo, a minha fala é dele, eu testifico dele, aleluia. Então eu sou igreja, eu sou pedra, eu sou rocha, eu fui usado para ser edificado. A palavra do Senhor, a igreja edificada em mim, aleluia, porque eu reconheço. Amém? Você entendeu, irmãos? Tem uma promessa. Se você reconhece Cristo, reconhecer Cristo não é dizer eu reconheço, pastor, eu aceito, pastor. Não. Reconhecer Cristo é você viver o evangelho do Senhor. Sabe o que é reconhecer Cristo? Nada nesse mundo, nada nessa terra vai afetar a tua vida espiritual. Nada vai mudar os planos de Deus na sua vida.
Nada vai mudar o teu ministério, nada vai tocar no teu ministério. A tua responsabilidade com o Senhor e com a igreja não vai ser mudada porque fulano, porque Beltrano, ou porque alguém falou, alguém que não reconheceu Cristo, e você perdeu o tempo em reconhecer e dizer: eu reconheço, eu sei quem é o meu Senhor, eu sou igreja. Você está entendendo? Então, enquanto as pessoas ainda estiverem afetando você, olha, Cristo deve ser outro, olha, isso aí não está certo, olha, isso aí não é bem assim. Você entendeu que tem um monte de pastor, um monte de líder assim no meio do povo, não é verdade? Todo mundo sabe como é que faz. Mas você vai jogar aqui, falar: tua chave é tua? Não sei. Então, acho que não está certo, acho que não pode ser assim. Acho que devia te fazer de assado. Acho que devia ser assim. Se você não se manifestar como um verdadeiro homem, com intimidade do Senhor, e falar assim: ei, eu conheço Cristo, eu sei quem é Cristo, dificilmente tu é igreja. Tu pode ser um túmulo, um sepulcro caiado, mas não igreja. Sepulcro caiado. Onde está isso, pastor? Eu lembro que eu falei, aquela célula está dando o que falar já, né? Porque toda hora nós lembra dela. Pastor, mas o que é isso? Sepulcro caiado? O que é isso? Que acha que é isso aí? Que demônio que é isso aí? Onde que está isso? Está na Bíblia. Está na Bíblia. A Bíblia está falando, fala assim: ó, aqueles que há pessoas que é como um sepulcro, é como um túmulo, onde há fedor, onde há morte e não tem vida. Isso é um sepulcro caiado. Você está entendendo, irmãos? Então, tem muita gente que, em vez de ser igreja que reconhece Cristo, está andando, se movendo como um sepulcro caiado. Tem mau cheiro. Agora eu vou lhe dizer uma coisa. Tudo isso aqui é conselho, irmãos. Não estou dizendo que você é. Mas se servir, mude. Vai, né, que é verdade, né? Eu não estou. Então mude, porque a palavra ela veio para nos transformar, para nos mudar. Então mude. Sabe por quê? Porque tu não vai pegar rabeira com o esposo, com a esposa, com o vizinho. Não vai. Não vai. E na verdade tu vai atrapalhar ele e ela. Se tu não se posicionar, tu vai atrapalhar. E se não se posicionar, Deus vai te arrancar com raiz e tudo. Com raiz não vai sobrar nem um toco de raiz. E o que eu estou falando vem do Espírito Santo de Deus. Então Deus está falando hoje: se posicione. Eu queria pregar lá, não consegui chegar lá naquilo que nós pregamos hoje. Mas eu estou aqui ministrando louvor e o Senhor está falando outra coisa. O Senhor está falando assim: eu preciso que o meu povo se posicione como igreja. Dizem ser igreja, se manifestam como igreja, parece ser igreja, mas há alguns sepulcros caiados. Então nós precisamos entender isso. Sabe por quê? Porque há uma promessa atrás dessa palavra. Se nós reconhecemos Cristo como único Salvador, se nós reconhecemos na multidão, pode ter muita fala, pode ter prostituto, pode ter drogado, pode ter bêbado, pode ter o que for, mas se você está ali, passando por ali e está reconhecendo Cristo, você é igreja. A tua conduta é diferente. Agora, se você é igreja, a palavra diz assim: e as trevas não prevalecerão contra a minha. Tem igreja aqui? Tem? Você pode dizer que você é igreja? Porque se você é igreja, as trevas não prevalecem. Não vai prevalecer, porque é uma promessa de Deus. Todo aquele que reconhece a Cristo, aquele que está em Cristo, aleluia, você é a igreja do Senhor, habitada pelo Espírito Santo de Deus. As trevas não prevalecerão. Mas não fica só por aí não. Ligou na terra, ligou no céu. Desligou na terra, desligou no céu. Você está entendendo o nível de poder e glória que o Senhor traz sobre aqueles que se movem como igreja verdadeiramente? Amém? Aleluia, você está entendendo? Aleluia, tem igreja aí? Olha para o irmão do teu lado aí, cutuca ele e fala: você é igreja? Ou é sepulcro? Fala mesmo, irmão, deixa ele nervoso. Deixa ele nervoso. É que esse negócio de sepulcro? Eu estou perguntando. Se é igreja, é igreja. Então, aleluia.
Aleluia. Glória a Deus. Quem é igreja não se ofende, não é verdade? Não é verdade? Então, louvado seja Deus que todo mundo seja igreja. Mas Deus está falando hoje. Ai, Jesus, faz tempo que Deus não fala assim. Né? Porque quando eu falo, eu vejo uma mãozona assim, ó, pegando um ramo assim, ó, e arrancando, saindo com terra, com pedaços, e algumas raízes querendo ficar. E não vai ficar. Não vai. Porque Deus tem dado chance, Deus tem falado, Deus tem dado todos os caminhos. Aleluia. Você já sabe o que é ser igreja. Meu Deus. Eu quero pregar a bênção para os irmãos Josué. Eita glória. Mas isso aqui é mais bênção do que isso aqui, irmãos. Porque você permanecer no erro. Mas o problema é você pregar. O problema é você saber passar 1, 2, 3, 5, 10 anos e permanecer ainda errando. Permanecer não sendo igreja. Parecendo ser igreja, parece ter igreja, mas não é igreja. É igual aquela árvore. Porque assim, ó, irmãos. Agora eu quero fazer outra pergunta para você. O quanto de que as pessoas querem estar do seu lado? Quanto? Não precisa me responder. Mas o quanto que as pessoas querem estar do seu lado? Quanto que as pessoas querem ouvir você falar? O quanto as pessoas querem conversar com você? Por que o senhor está falando isso? Porque a Bíblia vai me falar em um outro texto que Jesus andando com os seus discípulos, ele estava andando e ele estava com fome. E quando ele está com fome, ele é visto uma árvore frondosa, verde, bonita, uma figueira. E quando essas árvores estavam bonitas, verdes, frondosas daquela forma, era sinal que ela estava dando figo. Aleluia! E todo mundo que está com fome e vê uma árvore dando sinal que tem figo, vai fazer o quê? Ah, Jesus foi lá, não perdeu tempo não. Ah, vamos lá, estou com fome. Ué, mas cadê os figos? Cadê os figos? Cadê os figos? Não tinha figo. Sabe o que eu estou querendo dizer? O quanto as pessoas querem estar com você. O quanto que as pessoas querem te ouvir. O quanto que as pessoas têm prazer de te ouvir e passar horas conversando com você. Não está acontecendo isso? Então você está deixando as pessoas com fome. As pessoas não estão achando fruto em você. Você está entendendo? Talvez já esteja seca. Às vezes não está nem mostrando mais que é. Porque se você está dando fruto, se você está comendo a palavra toda semana, porque nós pregamos toda semana, sim ou não? Se você está comendo isso aqui, está vivendo isso aqui, as pessoas, elas querem ficar perto de você. Elas querem te ouvir. Elas querem ter comunhão com você. Porque você está dando fruto. E as pessoas estão com fome. Aleluia. Eu quando sento com alguns irmãos aqui, aí as horas passam. E nós conversamos. Quando senta aí o pastor, né, pastor? Vamos sentar um pouco, conversar um pouquinho, pastor, mas vai ser rapidinho. Aí nós começamos a falar de Jesus, começamos a falar da palavra, começamos a falar de projeto. E aí um vai comendo do fruto do outro, o outro come. E quando vê 1, 2, 3, 4 horas. Sabe por quê? Porque tem fruto. Mas se as pessoas não querem mais sentar do teu lado, é um sinal que Deus já está com a mão na raiz. E não sou eu que estou falando. Eu não ia pregar isso aqui não. Eu falei hoje cedo, pregar sobre Josué. Josué. Existem coisas que não vai te proteger. Não vai. Porque com Deus é diferente. Está entendendo? Qual que é o conselho do Senhor hoje? Se arrependa. Converta o vosso coração. Se mova como igreja. Reconheça Cristo. Muda essa história de verdade. E qual que vai ser o sinal que você está indo bem? Quando as pessoas começarem a te procurar e querer sentar e conversar com você e passar alguns tempos contigo. Você está entendendo, irmãos? Quando você começa a falar, as pessoas elas querem te ouvir, ou elas inventam uma desculpa que esqueceu a chaleira no fogo e precisa. Ai, desculpa.
Aleluia. Olha o meu outro lado e fala assim: tu é igreja ainda? Eu perguntei ainda porque talvez agora você já fez uma avaliação. Ixi, tá longe de ser igreja. Irmãos, Deus, Ele quer fazer algo poderoso. Nós falamos hoje de manhã. Não importa. Agora nós vamos, acho que agora dá para entrar. Não importa quantas gerações passadas falhou. Não importa se você, porventura, nós falamos hoje sobre paternidade. Não importa se porventura você não teve uma figura paterna que te deu segurança, direção e limite. Porque a paternidade ele vai te dar sempre isso, segurança, direção e limites. Para você estar seguro. Para você ter direção onde você vai e até onde você pode ir. Por isso o nosso papel de pastor não é fácil, irmãos. Eu vou falar uma coisa que talvez você vai se escandalizar. É lógico que eu não tenho como mais voltar atrás. Mas se hoje, com o que eu entendo hoje de ser pastor, se alguém perguntasse para si, fosse hoje, se eu tivesse a mentalidade que eu tenho, o que eu conheço de ser pastor hoje, e fosse hoje que alguém falasse assim: então eu queria que você fosse pastor, cuidasse de igreja, aceita? Eu falar: não, quero não. Quero não. Sabe por quê? É o trabalho mais injusto que tem. E é trabalhoso. Mais injusto. Sabe por quê? Porque o trabalho do pastor é um trabalho de paternidade, de dar segurança para você, te dar direção e te pôr limites. E aí, você lembra do pai quando você era piazinho? Você não pode ir lá. Você ficava feliz? Ficava nada, ficava bravo. Meu pai não deixa, meu pai não pode, porque não sei o quê, eu já sei como é que faz. E batia o pé, ficava birrento. Aí hoje eu falei, aí uns vai para a mãe, para ver se consegue. Sabe por quê? Porque está pondo limites. Mas o pai está querendo trazer segurança para você. Filho, quando você for para a escola, você pega essa rua, vira aquela rua e vai direto, espera os ônibus ir embora, espera os carros ir embora, depois você vem. Trazendo direção, segurança. E direto para casa, limite. Não é para ir para casa do vizinho. Limites. Aí a criança fica brava. Meu pai pensa que eu não. Pensa que eu não sei. Não é verdade? Aí o pastor fala assim: olha, irmãos, irmão, não faça, segura, espera no Senhor. Calma. Pastor pensa que eu não sei das coisas. Pensa que eu não sei onde que eu posso ir. Eu já estou bom já. Né? É igual uma vez um menino, nós conseguimos levantar ele aí, e se libertou das drogas, da bebida, do cigarro. Aí com 15 dias queria ir para Biqueira evangelizar os caras. E aí ele me contou que foi um dia, mas ele não falou nada. Se tivesse falado, eu sempre falo: irmãos, o processo agora é você precisa se fortalecer, né? Mas daí um dia ele veio contar para mim: pastor, então tô meio chateado aí. Mas por quê? Eu fui um dia lá, eu saí alegre do culto, e fui lá na Biqueira, lá falei de Jesus. Os caras tiraram sarro da minha cara. E aí fui embora. Aí no outro dia fui de novo lá, comecei a falar de Jesus para eles, que Jesus estava fazendo na minha vida. Os caras tiraram sarro de novo de mim, e começaram a tirar sarro, começaram a falar, e quando eu vi eu já estava na deles, já estava falando o que estava falando também. Sabe o que eu estou querendo dizer para você? Há um tempo para todas as coisas. Então não era tempo de... E aí eu aconselhei, falei: irmão, não faça mais isso. Não faça, não vai. Antes dele falar dessa segunda, eu já tinha falado para ele: não vai. O teu tempo agora é te fortalecer, esse processo de libertação. Você não está pronto, faz poucos dias que você saiu disso aí, cara. Você não pode nem passar perto num lugar desse. Pois ele teimou e foi de novo. Daí foi quando aconteceu isso. Aí ele falou para mim depois, falou assim: olha, eu comecei falando de Jesus e no final eu estava fumando com eles lá.
Sabe o que é? Pastor botando direção, limites, não faça, não vai. E aí foi insistir em fazer. E sabe o que aconteceu? Está desviado até hoje, vendendo droga na esquina. Nunca mais voltou. Sabe por quê? Porque não ouviu o conselho do pastor. E é triste, o pastor fala: irmão, fica assim, irmão, faz assim, irmãos, é por aqui, não vai para lá, aguenta mais um pouquinho. Aí quando você percebe, não está acontecendo isso. E nós, irmãos, Deus traz revelação a nós de algumas coisas. E é por isso que a gente fala: não faça, não vai, espere. E a gente sabe que está propício à queda. E qual é o pai que quer ver teu filho caindo? Não tem. Então, irmãos, aquele que nasceu, cresceu sem uma figura paterna, talvez tinha um pai, mas esse pai não foi uma pessoa ativa, com bons conselhos, como eu tive. Tenho um pai até hoje, mas nunca me direcionou para nada de bom na vida. O que eu escutava: você não presta, não vai dar em nada. Você não vai dar em nada. Mas quando eu trouxe Cristo para mim, eu descobri uma figura paterna que é sobre todas, e o pai me adotou. E aí o Senhor começou a me dar proteção, direção e limites. E eu comecei a aprender isso. Sabe o que eu estou querendo dizer para você? Não importa se a geração passada falhou, não importa se a geração passada falhou, e talvez você fale assim: meu pai, minha mãe, os meus parentes foram fracassados, eu também vou ser um fracassado. Não vai ser. Hoje de manhã eu falei, eu quero repetir isso: não vai ser. Não vai ser, porque o Senhor, o Espírito Santo do Senhor, tem falado poderosamente no nosso espírito, de cada um aqui, cada líder, nós que estamos aqui na frente dessa obra, e o Senhor está falando e está sinalizando. E hoje Deus falou poderosamente aos nossos corações. Aleluia, louvado seja Deus, que as promessas do Senhor nos alcançou. Nos alcançou. Não é porque o pai falhou, porque a mãe falhou, não é porque a geração passada falhou que você vai falhar. Você não vai falhar. Amém? Lá no livro de Josué, vamos ler agora lá. Livro de Josué, onde nós lemos, está escrito assim: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a esse povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. Tu, aleluia, esse povo herdar, tu farás a esse povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. Tu farás. Então Deus está separando no meio da igreja alguns que vão ativar algo poderosamente, de uma tal forma que aquilo que a geração passada não conseguiu trazer, não conseguiu alcançar, você vai conseguir. E não importa se lá não deu certo, não importa se lá não conhecia Cristo, hoje Deus está aqui falando com você. Você conhece, você sabe, e a partir de agora a tua história, a tua vida vai mudar. Amém? Sabe, irmãos, hoje eu falei de manhã, eu não sei se as pessoas pegaram no Espírito. Engraçado que está pegando certo a primeira palavra com essa. Porque aqui de Josué, nesse momento que Deus está falando com Josué, Moisés tinha morrido. Moisés tinha morrido. E aí Deus chama Josué e fala assim: olha, seja forte e corajoso, porque aquilo que eu prometi aos seus pais, aquilo que eu prometi a Moisés, vocês vão alcançar. Aleluia. Sabe o que eu estou querendo dizer? A geração passada falhou. A geração passada, ela se corrompeu, ela não se colocou na presença, ela não entendeu o processo. A geração de Moisés falhou. Mas Moisés falhou? Não, Moisés foi um bom servo, ele foi um bom líder.
ele foi obediente ao Senhor. Mas a geração, aquele povo ao qual estava sendo direcionado, esse povo falhou, porque não reconheceu, ele não aceitou. Era um povo murmurador, um povo que reclamava de tudo, e por isso não alcançou. Agora olha para o irmão do teu lado e fala assim: você quer alcançar? Diga com ele bem forte: você quer alcançar? Então pare de murmurar. Fale, seja profeta. Pare de reclamar. Pare de ser rebelde. Porque essa é a condição. Você está entendendo? Então você precisa mudar isso agora. Então até aqui, de repente, até a geração passada, não foi bom, não alcançou, não te projetou. Mas hoje Deus está levantando Josué e Caleb. Hoje o Senhor está levantando homens que está trazendo um novo tempo, que vai trazer as promessas a funcionar em nossas vidas. Você está entendendo? Ele vai funcionar. Lá atrás, louvado seja Deus, não funcionou. Geração de Moisés, o povo que acompanhava Moisés. Sabe o que aconteceu? O povo era tão difícil, o povo era tão... Meu Deus, não sei nem o que falar. Moisés fala assim: olha, eu vou orar, vou subir o monte, vou orar, falar com o Pai. Vocês ficam aí tranquilos. Eu vou falar com Deus, para que Deus nos dê direção. Tá bom? Beleza. Sobe o monte. E Moisés passa um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, e passa vários dias. O povo começa a murmurar de novo. E repare uma coisa: já tinha passado pelo mar, o mar já tinha se aberto, já tinha comido cordonizes, né? Estava reclamando que só tinha pão. Só maná. Estou enjoado de maná. Aí Deus vai lá e manda um monte de codorna. Fala: você quer comer? A Bíblia fala, irmãos, que era tanta carne que eles comiam que saía até pelo nariz. É carne que vocês querem, então vai sair até pelo nariz. De tanto que comeram carne. Então eles viram um milagre: o mar se abrindo, viram carne vindo do céu, maná descendo, a água brotando da rocha. Aleluia! Aí o líder que está liderando tudo isso, e está sendo usado por Deus para que tudo isso funcione. Fique aqui só um pouquinho, só vou orar, falar com Deus, e logo após, daqui a pouco, que os dias, já volta a conversar para a gente saber a direção. Sobe para o monte. No tempo que ele ficou lá no monte, tendo intimidade com o Senhor, o próprio Deus fala para Moisés: Moisés, desce. É hora de descer. Por que, Deus? Porque o povo está louco. O povo ficou louco. É desse jeito, irmão. Eu estou querendo traduzir para você entender mesmo, né? Que às vezes fica difícil de entender. Então estou traduzindo para miúdos aqui. O povo endoidou. O que aconteceu, Deus? Já se levantaram e já quiseram pegar o ouro de pedaço de um, pedaço do outro, corrente, derreteram lá. E já estão fazendo um bezerro de ouro para adorar. E eu falei que não é para fazer imagem de adoração, não é para fazer imagem de escultura, não é para adorar outro Deus, só eu sou o Deus. E você saiu, e o povo já está levantando um bezerro de ouro para adorar. E não é só isso não, Moisés. Estão se prostituindo, estão ficando loucos, estão bebendo com os loucos, estão fazendo festa. Então desce logo. Irmãos, vamos se pôr no lugar de Moisés? O que você faria? Não, seja sincero. Alguém fala alto e sincero, com muita sinceridade. O que você faria? Fala, irmãos. Outro. Tem algum corajoso aí? Não tem? O que você faria, irmão? Tu traz liberdade, tu abre o mar vermelho atrás de Jesus, atrás de você dá direção, você mostra, vem carne, vem tudo. Aí você sai e se retira para orar 40 dias no monte, orando. E daí Deus fala: desce que o povo está fazendo isso, aquilo. O que você fazia? Aí eu não faria nada, Senhor. Pastor, porque tem que entender, né? Tem que entender nada. Eu desci o cacete, irmão. Eu desci o cacete. Se fosse eu pegava uns pedaços de ripa, arrepiava. Povo rebelde, miserável. O mar se abriu para passar. Faraó foi engolido pelo mar. Não é o suficiente? Está com fome, desce pão do céu.
Mas não está bom, então vem carne. Não está bom também, sai pelo nariz. Agora está com sede. Aí vem água e brota da rocha, imagina, irmão. Mata a sede. O que mais precisa? O que mais precisa, irmãos? O que mais precisa você ver para que você creia? Para que você pare de ser rebelde? Para que você pare de ser desse jeito? Eu estou falando de igreja, irmãos. Estou falando de igreja. Se você está santo, está bem, amém, igual eu falei, não se ofenda não. Mas se tem alguma coisa, conserta. Sabe por quê? Porque a geração de Moisés não se consertou. Continuou murmurando, continuou sendo rebelde, continuou sendo ruim de coração, continuou fazendo coisa ruim. Aí sabe o que aconteceu? Coitado do líder está lá se esforçando, se lascando, tentando fazer com que o povo cresça, com que o povo entre na terra prometida. Mas a terra prometida está tão perto aí, parece que nunca chega. E anda um dia, 2 dias, 3 dias, 40 dias, 1 mês, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Mas já era para nós estar 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos. Por que isso? Porque Deus, a rebeldia e a ruindade do povo é tão grande que enquanto não morreu todo mundo, aquela geração, enquanto não morreu aquela geração inteira, a geração inteira, Deus não levou eles para a terra prometida. E o que aconteceu? Mas a Bíblia, eu lembro de alguma coisa, pastor, que eles entraram na terra prometida. Moisés que não entrou. É verdade. Agora, quando Deus libera, Moisés morre, levanta Josué, o povo, aquela geração rebelde morreu tudo. E daí os filhos, porque a palavra de Deus ela não volta vazia. Ele falou que ia levar para a terra que manda leite e mel, falou que ia levar para uma terra prometida, ele vai fazer. Ele vai fazer. Agora, se você não for obediente, tu não vai entrar. Quem vai entrar é teu filho. E se teu filho não for obediente, não vai entrar também. Vai entrar o filho do teu filho. Você está entendendo, irmãos? Você está entendendo? Aleluia! Aleluia! Oh, aleluia! Aleluia! Agora, qual geração de homens e mulheres vós querem ser? Geração de Moisés ou geração de Josué e Caleb? Ninguém entendeu. Sabe que tem hora que dá vontade de parar de pregar, desligar tudo e ir embora, irmãos. Dá vontade. Eu estou tipo Moisés. Vontade de pegar uma ripa. É verdade, irmãos. É verdade, porque nós se esforçando aqui. Que geração você quer? Que geração você é? Geração de Moisés ou geração de Josué e Caleb? Aleluia. Eu quero ver o pastor pregar assim, irmãos. Os irmãos mais novos, peço até desculpa, mas sempre foi assim. Vocês pegaram a fase boa, assim, tudo na mãe. Mas sempre foi assim, a palavra que sempre foi assim. Sabe por quê? Porque nós queremos direcionar você para o céu. Quer que você seja abençoado. E se você não for, não é culpa minha. Porque eu estou falando a verdade. Qual que é a verdade? A palavra. Eu não estou falando coisa de mim. Estou contando historinha do carochinha, estou contando minha história. Não estou falando coisa que eu vi ali ou lá. Eu estou falando Bíblia. E a Bíblia está falando, ou você é obediente, ou você entra na bênção do Senhor, ou talvez só a geração próxima que vai alcançar as bênçãos do Senhor. Mas eu quero dar boa notícia para vocês. Mas ela não cabe para todos. Só cabe para aqueles que querem. Se você quiser, você vai ser a geração de Josué e Caleb. Você vai ser a geração que vai receber a promessa que Deus fez a Moisés. Sabe as promessas que foi feita aos pais e os pais não creram e não fizeram? Você vai alcançar. Aleluia! 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 Sabe o que eu lembro? Hoje eu falei até lá, eu falei assim, nós somos os 300. Não é que eu falei isso aí, irmão? Quem lê Bíblia sabe o que eu falei. Estava falando de Gideão. Quando o anjo do Senhor chega a Gideão, o que ele fala para Gideão? Seja. O que falou para Josué? Aí o que Gideão fala? Ai, Senhor,
Se o Senhor é conosco, o Senhor é comigo, o que aconteceu com as bênçãos dos meus pais? Hã? O que aconteceu com as bênçãos dos meus pais que eles contavam? O que aconteceu? Ai, Senhor. Já começou, né? Aí o anjo falou assim: olha, seja forte, corajoso. Não sou eu que tenho te falado? Sou eu que tenho te falado, mas eu sou o menor da minha casa. Eu sou o pequenino, eu sou o mais pobre dos pobres. Sabe o pobre, o pequenininho fala? Então, eu sou pior que ele. Não tem nada. Aí o Senhor fala assim: eu te escolhi. Seja forte e corajoso, porque eu sou contigo. E te escolhi para libertar, trazer libertação, para trazer bênção. 32 mil homens, soldados, para vencer aquela batalha. Deus falou: não. Reduziu, foi 22 mil na primeira leva. Fala, manda os covardes e os que têm medo embora. 22 mil voltou. Aí o Senhor fala: ainda tem muita gente. Aí fala: vamos lá tomar água. Aquele que toma água assim, aquele que não vigia, aquele que... manda embora. Sabe quantos que sobrou? 300. De 32 mil homens, sobrou 300 homens. Aí Deus falou: agora dá. Agora nós vamos vencer a guerra. Vencer a guerra. Você que não conhece a história, o exército oponente, a Bíblia diz que era como gafanhotos, é como a areia do mar. Quando você olhava para eles assim, ó, é igual você olhar para a areia do mar, assim. Milhares de pessoas. Com 300. Hã? Sabe o que eu estou querendo dizer para você? Quando você se posicionar e aceitar a palavra do Senhor, assim como Gideão aceitou, assim como Josué aceitou, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor vai cumprir as bênçãos, sim. As bênçãos chegarão, as promessas chegarão até você, e você será uma geração abençoada. A tua vida, a tua casa será abençoada, os teus filhos serão abençoados. A boa notícia é que se você não teve uma posteridade, não teve o anterior, não te falhou em alguma coisa, e talvez não foi nem culpa, porque não teve orientação, não sabia também. Talvez seja isso. E aí você fala assim: olha, meus pais fracassaram. Hoje eu tenho uma palavra para dizer para você: a tua geração, você não vai fracassar. Porque aprove o Senhor te escolher essa geração para ser a geração que vai entrar na terra prometida. Essa geração que vai tomar posse da terra. Essa geração que vai produzir frutos. Essa geração que vai mudar poderosamente. Essa geração que não vai se corromper. Essa geração que não vai se vender. Essa geração que vai amar o próximo com a ti mesmo. Essa geração que vai se esforçar todos os dias para melhorar. E quando a tua boca, quando a tua mente, quando o teu corpo dizer não, você vai lutar contra isso, vai falar: não, eu sou a geração de Josué, eu sou a geração dos vencedores, eu sou a geração que tomei posse das bênçãos do Senhor. Aleluia! 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 Você crê? Aleluia! O que tinha na chácara lá? Já sei que foi. Foi a sobremesa. Tinha muito maracujá na sobremesa. Eita, maracujá bom, né? Aleluia. Irmãos, a palavra dessa noite é uma palavra de amor, de encorajamento. Onde o Senhor te chama, seja forte, corajoso. Não falhe. Não é porque os passados falhou que você tem que falhar. Se levante como Josué e Caleb. Se levante como uma geração vencedora. Se levante e tome posse da vitória. Se levante e fale: eu quero ser a geração vencedora. Amém? Não deixe as coisas dessa terra te afetar. E lá em Timóteo vai falar: aquele que está listado para esse exército não se embaraça com as coisas desse mundo. Amém? Então não se embarace. Abre o vosso coração. Amém? Você viu como é que a palavra ela se renova? A mesma palavra saiu um pouco diferente. Porque é isso que Deus está nos alinhando para aquilo que o Senhor quer fazer. Amém?
E é também porque a promessa que foi lá talvez não seja a mesma para todos aqui. Entendeu? Mas eu quero lhe dizer uma coisa. Mesmo quando você tem um sentimento de fracasso, um sentimento de que você não vai alcançar, se você hoje se posicionar, você pode mudar a tua casa, a tua história. Você pode mudar radicalmente a tua vida espiritual. E você pode tomar posse e entrar nesse time de vencedor. Time de vencedor, eu vou finalizar já, irmãos. O Kleber falou que gosta de assistir um futebolzinho, né? Entende um pouquinho de futebol então, né? Você já viu algum time de futebol vencer relaxadamente? Sem treinar? Já viu? Algum time de futebol não fazendo exercício físico? Hã? Eles têm que treinar toda semana, não tem? Não tem que estar ali se esforçando, fazendo academia, correndo, pulando, fazendo. Porque qual que é o objetivo deles? Qual que é o objetivo do time? Você faz parte do time de vencedor? Tem certeza? Porque se você faz parte do time vencedor, você precisa começar a treinar. Você tem que começar a exercitar. Você tem que sair do comodismo. Você tem que mudar a tua alimentação. O que você está querendo dizer? Você está comendo as coisas do céu ou está comendo as coisas da terra? Está comendo coisas tóxicas ou coisas boas que vai te projetar? Então, se você faz parte do time vencedor, meu irmão, então passou da hora de você mudar alguns hábitos que tem te matado a tua casa, matado a tua família, e fazer com que isso mude verdadeiramente. Amém? E faça isso funcionar. Vamos se pôr de pé? Vamos tocar aquele louvor para nós finalizar? Irmãos, Deus abençoe tua vida. Tome posse dessa palavra sobre ti. Entenda uma coisa. Você entendeu que não adianta ter um líder bom, que é mais bom que Moisés? Hã? Ah, vamos deixar Moisés para lá. Jesus era bom ou não era? Hã? Foi um bom líder? E por que eles não o reconheceram? Então a questão não é a liderança. A questão é o posicionamento. A questão não é a liderança. A questão é como você tem se posicionado. O quanto você tem vivido essa palavra. O quanto você tem amado. O quanto você tem se colocado na presença de Deus. O quanto você tem se disposto a fazer a obra do Senhor. Amém? Então que você possa ter uma vida de vitória. Eu profetizo sobre a tua vida. Toda geração que falhou, tudo aquilo que foi falho sobre a tua vida, caia por terra hoje. E hoje renasça em ti a geração de vencedor. Geração de vencedor. Ao qual não só você será vencedor, mas teus filhos, os filhos dos teus filhos. E a palavra diz que alcançará até a 4ª geração daquilo que você faz. Então seja abençoado. Ouça esse louvor. Está fazendo caminho no deserto. Aleluia! Deus está fazendo o coração.
seus filhos se converterão. Aleluia! O coração dos filhos aos pais, a cruz de fogo, brechas incendiadas. O coração, aleluia! O coração dos filhos aos pais, a cruz de fogo, brechas incendiadas. Pais e filhos, céus e terra, um propósito, um destino, arcos de fogo, flechas incendiadas. Aleluia! Pais e filhos, céus e terra, um propósito, um destino, arcos de fogo, flechas incendiadas. Aleluia! Profetizarão, declarem. Os nossos filhos profetizarão, arcos de fogo, flechas incendiadas. Declare nessa noite. Os nossos filhos profetizarão, os nossos filhos profetizarão, arcos de fogo. Oh, aleluia! Os nossos filhos profetizarão, arcos de fogo. Oh, aleluia! Coração. Sim, Jesus. Vai operando milagre em nós, Pai. Vai operando milagre em nós, Jesus. Dos filhos aos pais. Você entendeu, irmãos? Você precisa aceitar essa palavra, se posicionar nela. Você é a geração de Josué, você é a geração de vencedor. Você é a geração que toma posse da terra. Você é a geração frutífera. Você é a geração próspera. Você é a geração rica. Você é a geração aonde tu colocar teus pés, as tuas mãos, será abençoado. Não importa onde você estiver, aonde você estiver, será abençoado. Porque você é a geração ao qual o Senhor levantou, aleluia, para ser alcançado pelas bênçãos, pelas promessas, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Elas te alcançaram, elas chegaram até ti, aleluia. Mas não é só isso, você precisa se posicionar para que você seja um arco de fogo, com as flechas, com os teus filhos, ei, ardendo em fogo também, e você, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, 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 louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E você posicionando os vossos filhos, aleluia, a serem abençoados, a serem abençoados, aleluia, aleluia. Aleluia. Um destino, um destino. Aleluia. Profetiza. Declare para nós finalizar. Você que tem fé. Arcos de fogo, flechas incendiadas. Os nossos filhos profetizarão. Os nossos filhos profetizarão. Arcos de fogo.
Eu declaro sobre ti, eu profetizo sobre a tua casa. Tu és a geração que receberá as bênçãos do Senhor. Mas não só isso, tu se posicionará de uma tal forma que alcançará os vossos filhos, e os filhos dos teus filhos serão abençoados pela tua posição de hoje. Pela tua posição de hoje, pelo teu posicionamento de hoje. Aleluia, aleluia, aleluia. Talvez você não vai desfrutar do 100%, mas você tem certeza de uma coisa: os teus filhos e os filhos dos teus filhos alcançarão pelo teu posicionamento de hoje. Pelo teu posicionamento de hoje. Mas o Senhor está falando: as minhas promessas feitas aos vossos pais, aleluias, aleluias, tenho eu entregado a ti, a essa geração. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. As bênçãos do Senhor chegam até a tua casa. As bênçãos do Senhor chegam até a tua casa. Aleluia, aleluia. Se posicione, declare dentro da tua casa agora: eu sou a geração de Josué. Eu sou a geração de vencedor. Eu sou a geração que me posiciono, que entendo a palavra e vou vivê-la, vou vivê-la, vou vivê-la, e vou declarar por onde eu passar que Jesus Cristo é o Senhor, é o Senhor, é o Senhor, e não há outro Salvador, e não há outro Senhor. Aleluia, somente Ele, somente Ele. Alabalabachore calabas, chega alabanarabana. Aleluia, aleluia, aleluia. Coloca a mão assim no teu coração, você que pode. Diga: eu sou a geração de Josué. Eu sou a geração de vencedor. E eu entendo que os meus filhos precisam do meu posicionamento. E vou me esforçar para que a palavra se cumpra em minha vida e alcance meus filhos e os filhos dos meus filhos. Amém? Você que crê, dá uma salva de palmas para o Senhor. Aleluia, aleluia. Que Deus abençoe tua vida. Que Deus te dê uma semana extraordinária. Não esqueça, o teu posicionamento de hoje pode mudar a vida do teu filho, os filhos dos teus filhos e a tua própria vida. Então se posicione, aceite o que o Senhor tem e se mova, porque a promessa é que essa geração vai receber toda sorte de bênção. Amém. Que Deus abençoe tua vida essa semana. Deus te surpreenda. Você que precisa ser curado, já receba aí, em nome de Jesus a cura. No teu corpo, na tua alma, no teu espírito. Mas eu quero lhe dizer uma coisa: não dá tempo de ficar chorando engano. É tempo de posicionamento. O posicionamento vai trazer cura sobre a tua casa. O arrependimento vai sarar feridas. E a tua vida, ela se posicionará e será projetada na vontade do Senhor. Amém? Amanhã nós temos oração. Venha orar. Venha orar. Não sei se vocês falaram que vocês fazem parte do time vencedor. Então o time precisa orar, exercitar. Amém? Então venha orar amanhã. Você que pode. Quarta-feira, culto lá no Solimar. Quinta-feira, célula. Amém? Sexta-feira, ensaio no Céu Louvor. Sábado,
culto no Solimar. Domingo estamos aqui. Talvez você se perguntou e está aí se perguntando, agora que eu lembrei, vou te falar. E a ceia, pastor? Então, irmãos, hoje o dia foi muito corrido e muito cansativo. Não tivemos como ir atrás das coisas da ceia. Próximo domingo, em nome de Jesus, venha para cear. E nós vamos estar prontos para estar ceando e se alegrando no Senhor. Coloca assim a mão em forma de receber. Que o grande amor de Deus, a graça e a comunhão do Espírito Santo seja com todos e todas possam dizer, porque dele e por ele, para ele são todas as coisas. Deus abençoe tua vida, Deus abençoe tua casa, teu lar, tua família. Pastor.